receber a doutora Shirley Borelli, em nome da Clínica Elcimar Coutinho, a gente poder trocar ideias ao vivo e a cores, porque quando a gente se vê, sempre é em consultório, sempre é rápido, e a gente nunca pode ter esse bate-papo gostoso que a gente vai ter hoje, né, Shirley? Olha, Cláudia, eu que tenho o maior prazer de estar aqui, porque vocês, de fato, mudaram a minha vida já há muitos anos, tanto no sentido da minha qualidade de vida, da minha autoestima, quanto, a partir daí, mudaram a vida de muitas pacientes e muitas amigas e amigos meus. Então, eu só tenho que agradecer muito. Então, e é isso que eu digo, porque a dermatologia e a reposição hormonal estão tão integradas, e eu também sou tão agradecida a você, porque a gente aprende a cuidar da pele, a gente se preocupa com isso, porque até então a gente fica sem saber como é que vai conduzir. E, de repente, você, acende esse, poxa vida, a gente pode trabalhar em conjunto e fazer a coisa acontecer muito melhor. Então, é engraçado isso, esses comentários que a gente faz, de repente, quando a gente diz assim, uma mulher de 40 ou de 50 anos, de antigamente, de 30 anos atrás, era uma velhinha. Né? A gente dizia assim, a gente olhava para os nossos pais, para os nossos avós e dizia, meu Deus do céu. E hoje a gente olha, por exemplo, eu já com a idade que eu estou, eu olho uma menina de 40, eu digo, é uma menina, né? Porque ela já tudo para viver, não é? Porque elas já começam se cuidando muito cedo, né? E isso é... faltou, acho que o sinalzinho aí... Tá, mas tá me vendo, né? Então, Shirley, é com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje com os nossos seguidores, com a Clínica Elcimar Coutinho, à frente dessa iniciativa, e eles estão nos assistindo todos juntos, e eu fiquei super empolgada. Essa coisa da quarentena, né, fez a gente acender coisas e ficar atento a coisas que a gente nunca tinha. Né? São grandes aprendizados mesmo, não é? A gente tem a oportunidade de aprender. Choveram perguntas. Oi, eu não... acho que está tendo alguma coisa no áudio. Está me ouvindo agora? Estou perfeitamente, certo? Tá. Cláudia, deixa eu fazer uma introduçãozinha pequena aqui. Essa questão da reposição hormonal, embora seja muito mais frequente na menopausa, ela é um tipo de terapêutica que pode ser aplicada em várias idades. Mas eu quero usar o meu próprio exemplo para poder fazer muitas mulheres ficarem atentas em como isso acaba entrando na vida da gente. Como que foi no meu caso? Eu não tinha ainda alteração dos hormônios, eu tinha 40 e poucos anos, eu comecei a ficar mais triste, um pouco mais down, que é uma característica que não é minha, porque eu sou alegre, agitada, e comecei a ter um traço super importante, que é a insônia. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, quando eu falo na questão da reposição hormonal com a minha paciente, eu falo, não, doutora, mas eu não sinto nada, eu não estou sentindo os calores, eu nem transo mais muito, então isso não me faz falta. E aí, quando eu começo a perguntar para a minha paciente, mas você tem insônia? Você está irritada? Tem perda da memória? Que são outros sintomas que fazem com que muitas vezes a gente procure outras alternativas e que não a reposição hormonal equivocadamente, porque esses já são sinais de que falta hormônio e que seria a causa de exemplo. Quando eu discuti com a minha ela começou a me dar remédio para dormir, e não era isso. O que faltava era uma condição de hormônios para me poder estabilizar, me deixar de novo no nível que o meu corpo estava acostumado, para que eu pudesse exercer todas as minhas funções. Então, usando a minha própria experiência de vida, eu comecei a discutir isso com as minhas pacientes. E não fazendo as perguntas de você sente calor ou você tem perda de urina, que são queixas também muito frequentes. Mas, às vezes, aquilo que nos traz são questões diferentes. Insônia, irritabilidade, né? Eventualmente um pouco de depressão. Então, eu acho que isso, só para a gente fazer uma introdução de como os hormônios são importantes, já que a gente vai falar dos hormônios
e a repercussão que, eventualmente, isso possa ter também na pele, não é? É muito bom, muito bom. Isso aí é perfeito, mas a gente também não pode esquecer, porque como hoje a gente está com estamos falando de hormônios de uma maneira geral, a gente também vai ter que abordar um pouquinho sobre as pacientes que fazem contracepção. Mas eu acho ótimo da gente iniciar com a reposição hormonal de menopausa, porque isso que você falou é importantíssimo. Nós, inclusive, fizemos um questionário lá no nosso consultório, lá na clínica, porque ajuda o médico a avaliar. Então, a enfermagem faz essa avaliação e a gente já procede com as queixas, já vai para o prontuário prontinho para que o médico já possa acelerar o atendimento e interagir melhor com o paciente. Essas pacientes de menopausa, elas às vezes têm sintomas que nem elas sabem, isso que você falou, que elas não sabem que aquilo é pertinente ao quadro. Como, por exemplo, eu ando tão preguiçosa para fazer ginástica, não sei por quê. Eu não era assim. Né? Isso daí... essa mudança de conduta, né? Alguma coisa que está faltando. Ela não associa aquilo a que ela está perdendo a massa muscular, né? Ela já não está mais com atividade, ela já não tem mais aquela força que a testosterona dá para ela, né? O acordar bem. Então, isso daí é uma coisa super importante. E a pele, que é também uma coisa que a gente fala sempre, gente, é importante você fazer a reposição hormonal de menopausa, você se olhar o antes e o depois, porque a pele dá um viço, o brilho do olhar, e aquele cheiro que o doutor Yosimar tanto fala pra gente, né? Que é importante a gente conservar os feromônios. E isso daí, assim, sem falar no cabelo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é um questionamento geral. Então, eu vou falar. Na realidade, nós duas também temos assim, essas dúvidas e essas preocupações, não é? Cuidados. Eu posso fazer? Vai me ajudar? Você sabe que uma das perguntas muito frequentes que as pacientes fazem para mim é me vendo agitada, fazendo as coisas já depois dos 60 anos, do mesmo jeito que eu fazia quando eu tinha 30. Mas como? É claro, se eu tento imitar a ação dos hormônios que eu tinha lá atrás, agora, e de uma maneira bem balanceada, bem dosada, como nós fizemos a vida toda, né? Fomos colocando com devagar, equilíbrio. Com equilíbrio, tateando a resposta. Realmente, não há tratamento separado dessas condições hormonais que possa te dar o mesmo resultado do que quando você usa os hormônios. A sua pele vai ficar mais flácida, sim. A diminuição do estrogênio, que é um fator muito importante na produção do colágeno, se ele cair, o colágeno vai cair. A testosterona vai ser muito importante para a formação dos músculos, então é muito importante que ela venha também. Então, todos esses fatores ajustados vão fazer com que essa mulher que está vindo tratar o rejuvenescimento, que ela tenha também uma melhora como um todo. Ela vai melhorar a flacidez, ela vai melhorar o tônus, ela vai melhorar a libido, ela vai dormir melhor, mas, eventualmente, uma ou outra tem algum efeito colateral. Aí, doutor, eu tenho que tirar os hormônios? O que eu faço nesse momento? Que é aí que, principalmente nesse ponto, as duas especialidades se imbricam, né, Cláudia? Muitas vezes no início... Eu estou aqui coçando, assim, para eu não esquecer, porque já que a gente falou em flacidez, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente faz para melhorar a flacidez vaginal? Como é que é o nome? Os lasers. Os lasers, exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o laser vaginal, porque é também uma coisa assim importante, né, para a gente, para as mulheres que estão no climatério, que às vezes acham que não adianta, tem que fazer uma plástica vaginal, às vezes não é nada disso. Falar um pouquinho também sobre a perda de urina, né? Que também é muito importante. Então, o caso dos lasers, eles vieram complementar, na verdade, muitas vezes a reposição hormonal, porque muitas vezes melhora, mas ainda não tudo, então você precisa de uma ação de tecnologia.
Então, o laser vai estimular esse colágeno local, vai melhorar a flacidez e, com isso, melhora a perda de urina, melhora também a contração. Então, a pessoa... Deixa eu diminuir aqui o volume e ver se melhora esse barulho. Vai melhorar, então, também a libido, melhora o prazer sexual, melhora toda a lubrificação local. Você pode fazer com laser, você pode fazer com radiofrequência e, atualmente, até com campo eletromagnético. Então, é possível produzir essas contrações através dessas cadeiras que as pessoas sentam, no sentido de fazer uma contração do assoalho pélvico, num nível supramáximo, aumentando essa força do core, que a gente chama, que é toda essa contração vaginal. Porque, você já tem esse retorno? Sim, você já claro. tem esse retorno de que realmente funciona Sim. E que é legal? Sim, e a maior prova de que funcionam essas tecnologias é que a paciente vem pedindo para fazer de novo. Doutora, foi muito bom, eu nem contei para o meu marido, mas ele achou que eu estava mais estreita, ou eu não estou perdendo tanta urina quanto eu perdia, quando a queixa é uma perda de urina, eu estou mais lubrificada. Então, essas técnicas e tecnologias vieram para ser associadas com essas reposições hormonais, ou não. Veja bem, eventualmente você tem uma contraindicação formal, não posso fazer reposição por N motivos, tem uma doença sistêmica, tem um passado de câncer que eu não quero fazer, ou não quero fazer, então você pode associar nessas pacientes esses tratamentos com tecnologias para produzir um efeito, né? Então, ou a pessoa está em tratamento de câncer, a pessoa está com tratamento de câncer da mama ou outras localizações, que ela não poderia fazer a reposição. E aí, doutor, o que eu faço? Porque a minha vida continua. Hoje em dia, os tratamentos de câncer também fazem com que a pessoa tenha uma vida normal, né, Cláudia? Então, elas podem associar laser, radiofrequência, ultrassom e campo eletromagnético, além Olha, que espetáculo, tá vendo? Essas coisas que vão surgindo, né? Ajuda muito a gente a ter confiança. A mulher precisa ter essa autoconfiança, né? Sim. E você tem razão, Cláudia, que muitas vezes a gente falava de uma mulher de 50 anos, era uma senhora. E hoje você vê mulheres de 60, 70 anos iniciando novos amores. Porque é possível que a gente tenha uma expectativa de vida muito maior do que a gente tinha no passado. Hoje em dia, a média pode chegar perto de 80, 80 e poucos, e a gente pode ter uma qualidade de vida, tanto pessoal, quanto sexual, quanto social, porque quando a gente fala de perda de urina, a gente também fala de uma questão social. Você imagina que desagradável, né? Você espirra, agora que está no momento da pandemia, a gente espirra, já tem medo de ter a doença, e além disso ainda perde urina, é muito desagradável. Muito. Nossa Senhora, olha, é super importante. Eu acho que uma das coisas, assim, hormonalmente falando, é muito importante, porque ajuda bastante a mucosa vaginal com o hormônio, com o estrogênio, é muito importante. Tem uma pergunta, Shirley, de uma nossa paciente, que ela pergunta se o estrogênio ajuda na produção do colágeno. Eu sei que sim, mas eu queria que você falasse assim, um pouquinho da importância. Ele ajuda a não ter o declínio do estrogênio. Ele mantém o estrogênio alto. Então, se o estrogênio cai, ele vai fazer com que o colágeno caia também. Ele é um mantenedor do colágeno. Além disso, os estrogênios, eles fazem a hidratação. Acredita-se até que um dos efeitos mais importantes dessa ação do colágeno seja por conta dessa hidratação que os estrógenos dão. Então, é verdade que a pele vai ficar mais seca, com uma diminuição do colágeno, quando os estrogênios caem. Então, é necessário que um pouco de estrogênio seja reposto. Muito, pouco, isso é individual. Hoje em dia, essas terapêuticas têm que ser todas individualizadas. Você sabe melhor do que ninguém que quando a paciente começa a fazer essa reposição, começa-se com doses pequenas para ver essa resposta, e você pode ir aumentando à medida que o organismo também se acostuma
ou precisa de um pouco de dose maior. Agora, eventualmente você pode ter um efeito colateral com isso? Pode. Você pode ter um aumento de pelos, você pode ter um aumento de acne. E essas reposições, elas podem causar contra-efeitos que precisam, então, ser observados e tratados. Aí é a hora dessa interação. Eu paro? Não. Calma, que nos primeiros momentos há uma embebbição maior, o organismo não está acostumado com essa quantidade de hormônios. Sim, Então, você pode tratar. Como você trata? Como você trata um quadro de acne, eventualmente com antibiótico, até com isotretinoína, com fatores que diminuem essa oleosidade, com antiandrógenos de uma maneira discutida, que é a espironolactona. Essa parte é muito importante, Shirley, porque assim, essa já é a gente entrando um pouco na gestrinona e na testosterona, né? Saindo um pouco do estrógeno, mas assim, a primeira pergunta que as pacientes fazem a gente quando vão colocar o anticoncepcional é: e minha pele? O que é que vai acontecer? Primeira pergunta, quais são os efeitos colaterais? Pele e cabelo. São as duas coisas mais... Pele e cabelo. Eu quero saber o que é que vai acontecer com a minha pele, eu quero saber o que é que vai acontecer com o meu cabelo. E daí a gente fica... assim, eu particularmente, quando vou orientar, eu fico um pouco receosa, porque você não sabe, cada paciente vai ter uma reação. E é isso aí que a gente fica também na expectativa da dermatologia, porque, né, a gente sabe que tem pacientes que têm SOP, né, que tem o ovário policístico, tem pacientes que têm outras doenças metabólicas, e a gente fica dizendo a elas de uma forma muito assim, entre parênteses, olha, vamos ver, né? E daí vem o equilíbrio da dose, e é por isso que eu gosto muito dos hormônios do Dr. Yosimar, porque a gente pode dosar, a gente pode equilibrar a quantidade de cada paciente. Cada uma tem a sua dose específica. E eu acho que muito do êxito que a gente tem é por conta disso, né? Então, e porque eles são biocompatíveis também, não é? Então, tem toda uma não resposta alergênica, tem essa questão da dose, então não existe uma receita igual para todo mundo, as doses são individualizadas, devem ser feitas tateando. Agora, eu me lembro que eu mesma tive essa preocupação logo que eu comecei, falei, e agora o meu cabelo, e agora a minha pele? Cada um vai falar de um lado, você lembra? E eu me lembro quando eu conheci você, Cláudia, que você tinha problemas de pele importantes. Eu falei, não, Cláudia, você não pode ter problemas de pele. A reposição hormonal nós temos que fazer. Como é que eu vou Você lembra? Faltava uma semana para o casamento da Paulinha e eu estava com a minha pele toda estourada. E você me salvou. Foi assim, uma semana eu dei uma melhorada e foi uma coisa assim fantástica, porque eu precisava dessa ajuda. E a gente sabe que ajuda demais, porque um tratamento, né, junto com o outro fica perfeito. Quando a paciente fala para mim, doutor, eu estou adorando a reposição hormonal, mas a minha pele está mais oleosa, o meu cabelo está mais oleoso, eu falo, tá ótimo, porque isso é uma questão que eu sei tratar. Eu vou entrar eventualmente com um pool de vitaminas para diminuir essa oleosidade, eu vou entrar com um shampoo que vai diminuir também essa oleosidade, eventualmente até a descamação. Existem terapêuticas em consultório com LED, com laser, que também ajudam no cabelo, especialmente nesse primeiro momento, isso pode de fato ocorrer, porque é importante mesmo que se explique isso. Calma, isso é um efeito que pode acontecer, é tratável, porque os efeitos benéficos da reposição são tão maiores do que os efeitos, não é? Que vale a pena. Agora, é claro, existem situações em que realmente a pessoa, de alguma maneira, pode não se dar bem com isso, como tudo em medicina. Mas, dependendo se os efeitos na grande maioria das vezes, quando os efeitos na grande maioria das maiores, vezes, né? Aí a gente fica... tudo bem, vale a pena já fica um pouco mais preocupada. avaliar E cada aí caso. que eu quero te perguntar, porque é uma das perguntas também interessantes. Porque a gente sabe que o uso da espironolactona é muito usado na dermatologia e a gente também prescreve muito para os pacientes. E elas querem saber se isso realmente
na dermatologia é bem-vindo, e se a paciente, se isso resolve, e se ok usar por um período. Então, sim, a lactona, ela é, na verdade, um diurético, e ela tem como um efeito, um dos efeitos dela, até colaterais, ser antiandrogênica. Então, ela acaba tratando os efeitos androgênicos que os hormônios dão. O que são esses efeitos androgênicos? Um pouco de queda de cabelo, um pouco de oleosidade, acne. Então, a gente usa, assim, muito quando o paciente não está fazendo reposição hormonal sem problema nenhum, e quando ele está fazendo uso, ele vai atrapalhar um pouco essa reposição hormonal, porque às vezes a gente quer o efeito androgênico dessa reposição, mas às vezes você pode fazer por 30, 60 dias, quando você está tendo aquele efeito mais importante, e depois retirar ou substituir ou trabalhar com doses muito pequenininhas. Então, sim, a espironolactona, ela entra aí como uma ação antiandrogênica e diurética, que muitas vezes é boa, esses hormônios também acabam dando um pouco mais de embebição, a pessoa acaba se sentindo um pouco mais inchada, então ela vai ter um efeito diurético e vai ter um efeito, quanto a esses efeitos colaterais, né, da acne, da oleosidade, melhorados. Eu sou da época que se dava muita flutamida, e a flutamida também era uma medicação antiandrogênica espetacular, tanto para o cabelo quanto para a pele, mas ela foi tirada, ou sugere-se que não se continue utilizando pelos efeitos que ela tem no fígado. A espironolactona, ela não é tão eficiente quanto era a flutamida, mas ela não tem um efeito a nível do fígado, ela não tem esse efeito colateral. Então, ela é muito mais segura para tratar esses efeitos colaterais que os hormônios podem causar. Ah, que bom. Eu gosto e prescrevo muito. E sendo assim, elas podem usar um tempo mais prolongado, talvez uma dose baixinha, e isso é ok, não tem problema, né? Não então, tem. Eu utilizo normalmente em torno de 50 miligramas, 50, mas os americanos, eles chegam a usar até 200 miligramas diárias. E os trabalhos são muito bem respaldados e com muita segurança. Eu vou também tateando a dose. Eu começo com 25, em geral eu mantenho com 50, e tamanho para a grande maioria. Claro, é um caso, mas eu normalmente tendo a manter em torno de 50 miligramas. Não esqueça que também tem que haver a prescrição. Não, mas isso a gente sempre... É engraçado você falar nisso, porque assim, as pacientes, quando elas... Se eu tiver uma queda de cabelo, né? Aí a gente fala assim, olha, tem um remedinho que a gente pode prescrever. Ah, prescreve logo, porque aí eu já começo a tomar. Eu digo, não funciona assim. Né? Quer tomar para não acontecer, mas não sabe nem se vai acontecer. Então, é muito importante essa prescrição, esse acompanhamento e o follow-up que elas dão para a gente. É muito importante. Então, aqui, nos comentários das pessoas, as pessoas estão falando assim, Cláudia, que para elas 50 miligramas é muito pouco e não funciona. Vai depender, sim, elas têm razão, de quanto ela está colocando de andrógeno aí na reposição. Então, às vezes, esses efeitos são realmente maiores, ela vai precisar de doses maiores de antiandrogênios. Então, é verdade, cada caso é um caso, mas tem que ser tateado junto com o profissional. Com o seu médico, Com o seu médico. E, Cláudia, a gente não pode esquecer de dizer o seguinte: todas essas prescrições, tanto feitas pelo ginecologista quanto pelo dermatologista, elas têm que ser acompanhadas por exames de rotina. Não é um chute. A gente tem a obrigação de entender a mulher como um todo. Fazer o acompanhamento, Sim, então tem mulheres que vão precisar de mais, tem mulheres que vão precisar de menos. Isso tem que ser avaliado geralmente anualmente, mas tem algumas mulheres que acompanham bianualmente, então 2 vezes por ano, que também é um caminho correto de acompanhar, não é? Pois é. Aqui também tem mais uma perguntinha a respeito da seborreia, da dermatite seborreica e da rosácea, né? Que como você sabe, a minha. Esse é o meu assunto favorito. E, sim. Aí, pronto. Quase que caiu. Pronto. Mas eu achei ótimo, porque
né? Todo mundo tem um pouco de interesse em saber, né, sobre a dermatite seborreica e da rosácea. Se isso pode ser controlado juntamente com o uso do hormônio, né? Eu faço esse controle com você, a gente sabe disso, que é perfeito, olha, dá para ver que minha pele está ok. Apesar dessa Todo mundo elogiou você aqui, Cláudia, eu vi. Todo mundo está achando você linda. Ai, que bom, né? E você é a responsável também, né? Porque a gente faz isso junto. Agora, Cláudia, talvez uma condição importante seja quando a gente vai começar a fazer essas reposições, perguntar para a paciente se ela teve acne na adolescência ou um pouco de acne na idade adulta, porque, eventualmente, essas considerações familiares e hereditárias podem ser exacerbadas nesse momento. Então, é provável que a acne rosácea também possa ter tido uma prévia de uma acne na adolescência. Então, isso muitas vezes já pode sugerir um acompanhamento em conjunto. Vamos entrar já, não precisaria entrar com a medicação oral, mas ela pode entrar com uma medicação local, um sabonete com peróxido de benzoíla, um pouco de acebiol, produtos amamelis, quando a gente quer falar de produtos mais naturais, para irem diminuindo essa oleosidade. Outra questão importante na rosácea, filtros solares adequados, ela pode tomar vitamina A, C e E, em doses para funcionarem também diminuindo essa oleosidade. Existem procedimentos dermatológicos como peelings, laser, luz pulsada, que também melhoram a rosácea. E quando ela é muito resistente, até o uso da isotretinoína, que é uma medicação que a gente usa para acne mais severa, pode ser utilizada nesses casos, porque ela é muito incomodativa, do ponto de vista estético é desagradável, uma oleosidade muito grande. Então, existem vários caminhos, porque a mulher não pode fazer um tratamento e ter uns efeitos colaterais que sejam maiores do que aquilo que ela está tendo de benefício. E não é difícil de tratar. Então, eu acho que uma história também, ou quando a pessoa me falar, e doutor, o que eu faço, que eu também encaminho para vocês, faça a reposição, mudou a minha vida, foi maravilhoso, né? Muitas vezes essa mulher mesmo eu já oriento, já começamos a usar um sabonete, vamos começar a fazer uma prevenção local, não precisa já entrar com medicamentos orais, mas às vezes a gente pode ajudar do ponto de vista local também a orientar essa mulher. Olha só, falando, né, nessa parte estética, também é um questionamento das meninas, das mocinhas, a respeito de celulite, não de flacidez, da celulite e o hormônio. A gente sabe que, e o doutor Yosimar fala muito isso, né, que quando a gente é mulherzinha, sempre vem uma gordurinha, porque vem, né, toda a redondeza feminina. E junto com esta redondeza feminina sempre vem um pouco de celulite. Então, existe também tratamentos que a gente pode fazer local para que a gente faça as duas coisas. Quer dizer, mesmo que a paciente use um pouquinho do estrogênio para contrabalançar aquele anticoncepcional, ao mesmo tempo ela pode fazer também um tratamento local e diminuir essa celulite com alimentação, né? Sim, celulite, né, é um problema muito sério mesmo das mulheres. E eu falo para as mulheres mais novas, que elas não fiquem tão apreensivas, porque com o decorrer do tempo a celulite vai ser trocada pela flacidez. Então é mais fácil já ir tratando essa celulite, porque também a queda dos hormônios pode levar à flacidez. Então um pouco de bom senso nessa dose também. Hoje em dia, Cláudia, eu vou fazer uma propaganda. A gente tem um evento que chama Body on Top, vocês inclusive participaram. Eu acho um espetáculo. Quem tiver a oportunidade de ir, tem que ir, porque é muito interessante. Que é um evento que visa o tratamento do corpo, porque o dermatologista também demorou muito tempo para poder olhar para o corpo. Faltava ainda tratar as lesões dermatológicas, depois o rejuvenescimento da face, até que sobra tempo para a gente poder ter um espaço desses e tratar as mulheres também em relação ao corpo. Então, a celulite,
que cientificamente a gente chama de lipodistrofia ginoide, porque é um apanágio exclusivo da mulher. Tem a ver com os hormônios sexuais femininos. É isso que vai dar realmente essa ginga, esse corpo. Você vê que a mulher que é muito reta, realmente ela não tem aquele apelo tão feminino. É um pouco verdade. Exatamente, não é? É verdade. Mas é possível sim tratar. Então, hoje em dia também existem essas técnicas de infravermelho, de LED, de radiofrequência, de ultrassom, de injetáveis. Existem bioestimuladores que você pode injetar para melhorar esse aspecto que a gente chama de casca de laranja. Então, os hormônios podem piorar a celulite? Sim, podem, mas é possível tratar e é necessário tratar. A celulite vai acontecer independentemente dessa reposição na grande maioria das mulheres. É uma queixa tão frequente, acomete praticamente 80% das mulheres na fase de vida sexual ativa. E é aquilo que eu falei, depois caem esses hormônios femininos que mantêm a celulite e aí ela começa a ter flacidez. E aí é que vem o jeito de vocês de tratarem. Eu acho que está na hora de entrar com um pouquinho de testosterona. Sim. Vamos melhorar um pouquinho a flacidez. Fala um pouquinho aí, Cláudia. Então, a testosterona, o uso da testosterona vem quase que junto com o do estradiol nos pacientes de menopausa. Porque se você... Normalmente a gente perde essa testosterona. A gente já tem muito menos que os homens. E Sim. quando chega nessa fase de menopausa, aí vai quase lá para baixo, né? Então, e é importante para melhorar o tônus muscular, melhorar a memória, né? Eu sou Sim, entusiasmada. Eu sou entusiasmada com a testosterona e o estradiol. A testosterona, inclusive, a gente sabe dos efeitos benéficos não só para a libido, mas como melhora o nosso sono, como melhora a nossa memória. Né? A concentração, né? A concentração total. O seu acordar é diferente, sabe? Você acordar feliz. Aí eu costumo falar assim, gente, a gente quase não vê homem com depressão. Não é? É só mulher, né? Sabe? Porque fulana de tal tá deprimida. Mas o marido dela não tá, e não tem. E como eles dormem? É verdade, né? É verdade. Você tem toda a razão. Então, assim, eu sou entusiasmadíssima com testosterona. Não, e a mulher, ela cicla muito, né? Então, ela tem muito isso. Ou porque ela menstrua, ou porque ela ovula, ou porque ela amamenta, ou porque ela tá o tempo inteiro com essas variáveis muito, muito fortes. O homem é mais constante nesse sentido, né? Né? E olha, eles não têm celulite. Eles não têm celulite, é verdade. Mas a gente tem muitas coisas boas, né, Cláudia? Essa força da mulher, essa energia que a gente tem, esses filhos que a gente gera, não é? E o sexto sentido? Você já viu como uma mulher intuitiva? Sem dúvida. Né? Isso é uma coisa assim que eu acho que é só da mulher. O homem, Tereza, às vezes a gente conversando, ela diz assim, homem não sabe fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, né? A gente escova o dente, atende o celular e ainda fala com alguém ao mesmo tempo. O homem e a pessoa acha que você não está prestando atenção, mas você está prestando atenção. Né? Quando tem uma mulher que faz uma coisa de cada vez, a gente até acha estranho, não é? E essa questão da memória, sabe que eu aprendi com o doutor Elcimar, que eu comecei a... Imagina, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas a minha memória é ótima e tal. E ele falou, na primeira consulta, ele falou, alteração da memória, está faltando testosterona. E hoje em dia eu vejo como isso é frequente, como você vai fazendo esse diagnóstico clínico, né? A pessoa que não tinha uma alteração da memória, começa a pedir uma coisa, ela esquece, pediu outra coisa. Falo, gente, eu preciso dosar essa testosterona e fazer essa reposição. Agora, a mulher que tem um pouco mais de receio de usar a testosterona por causa do cabelo ou da oleosidade, ela pode começar primeiro com estrógeno e depois devagarzinho colocando uma pitadinha. É isso que a gente faz. Normalmente a gente começa com 2 tubinhos de testosterona. Daí você vai dosando, vai vendo como é que ela responde. Normalmente elas respondem muito bem e querem mais. E querem mais. Agora, claro, tem pacientes que têm um pouquinho de queda de cabelo e aí é que entra, né, a gente contornar a situação
com todos esses cuidados que a gente tem. Olha, então, na verdade, a pele é um dos locais onde a gente tem muitas repercussões das ações hormonais. A gente tem que fazer essa leitura. Aqui a gente está falando dos hormônios em relação à pele, mas a pele ela é um grande dado para que a gente preste atenção. Não é, Cláudia? Então, às vezes, realmente a mulher está mais insegura, ela está mais oleosa, ela está mais... A seborreia, ela tem muito a ver com estresse. É um jeito, muitas vezes, da pessoa se comunicar. E no caso dos hormônios, eu até acho que é um bom sinal. E é fácil de tratar, porque já está do lado de fora, a gente está vendo o que está acontecendo, de fato, com as ações. Mas também, se está vendo esse reflexo na pele, é provável que, do ponto de vista do efeito central, ele esteja muito bom também, não é? Pois é, sim, com certeza. Uma pergunta que é engraçado, né? Porque atualmente as pacientes, elas entendem muito de tudo, né? É verdade. Shirley? A mídia e nós mesmos, né? Sim, entendem muito de tudo. Então, em relação ao uso do sal palmeto, elas perguntam, querendo saber se realmente o sal palmeto é tão bom quanto a espironolactona, ou se ele tem realmente essa ação antiandrogênica. Então, você tem essa experiência de uso? Sim. Tudo depende um pouco da dose e da indicação específica. Tem gente que não quer tomar espironolactona, tem gente que não quer trabalhar com essa parte dos anti-hormônios, então é possível sim. Assim como tem gente que não quer fazer reposição hormonal, não é? E eu acho que isso tem que ser respeitado. Você vê que aquelas mulheres em que você necessariamente impõe, não, você vai ver, vai melhorar... Geralmente existe uma coisinha dentro dela que fala não. Então essas mulheres merecem respeito também. Eu entendo, às vezes é um conflito, alguém falou marcado ali. O tio que é médico e disse não use, porque talvez ele não esteja tão assim familiarizado com essa reposição hormonal atual, porque realmente há uns anos atrás me tinha medo, porque eram hormônios sintéticos. Hoje não. Quando a gente tem essa opção dos bioidênticos e de você fazer uma dose específica, a coisa fica muito melhor. Então, essa questão dos bioidênticos é muito importante, porque, na realidade, uma questão que fica praticamente resolvida, especialmente quando a gente fala na pele, é que não há um efeito de alergia. Você não tem, porque eles são praticamente idênticos aos nossos hormônios naturais. Agora, uma pergunta que fazem para mim, e que pode acontecer, Cláudia, eventualmente, algumas mulheres referem um aumento do prurido, da coceira. Sim, essa é uma das perguntas muito, sabe, muito toda frequentes. hora a gente ouve esse prurido na pele, no local, né? Nas costas, geralmente no lugar onde tem mais oleosidade. Né? Sim, isso pode ocorrer, é uma ação estrogênica também, e eventualmente pode haver um ressecamento por conta da própria espironolactona, que às vezes está associada, e esse ressecamento também pode levar à coceira. Outras questões que as pessoas me falam também, por ocasião da espironolactona, é um aumento de sensibilidade na mama e também dos hormônios. Tem gente que tem mais sensibilidade quando a gente faz esse tipo de reposição. Então, são dados que são normais e que devem ser esclarecidos e tateados caso a caso para que a gente possa diminuir essa sensibilidade que não incomode. Então, a coceira, hidratar, o caso de ressecamento também, ensinar a tomar um banho não quente, não demorado, usar um óleo de banho e depois hidratar essa pele. Tá calor aí na Bahia? Olha, hoje tá chovendo, mas não faz frio, sabe? Eu sei. Assim, fica aquela coisa em torno de 27 graus, 26 Aqui graus. Também. Mas não tá calor. Tá agradável, aqui tá gostoso. Mas muito úmido por causa da chuva. Então fica aquela umidadezinha chata. Mas, né? Tá bom. Vamos ir. Tá bom. Isso mas, é uma coisa olha, boa. Esses fatores interferem na pele também. Se você tem mais umidade, se você tem mais calor, se você tem mais frio. Como a pele é um órgão do lado de fora, esses fatores ambientais... tá todo mundo agradecendo aqui ao doutor Luiz, seu marido, viu? Todo mundo gosta muito dele também. Eu não vi ainda a doutora Elcimar se manifestar.
Mas ele está assistindo a parte que ela falou aqui. É porque eu estava... mas eu queria saber dele o que é que ele está achando. E se ele tem alguma pergunta, não é? Eu queria que ele perguntasse se a gente deixou de falar alguma coisa, né? Eu sei uma coisa que a gente deixou de falar. Uma questão muito importante que as mulheres me perguntam, e eu, claro, também a primeira vez que estive com o doutor Elcimar, perguntei, e as mulheres perguntam, e é por isso que elas têm tanto medo, é da associação da reposição hormonal e a possibilidade de câncer. É uma das perguntas mais comuns que as pessoas mais fazem para ele, eu tenho certeza, e sempre fazem para mim também, quando eu encaminho para que essa reposição seja feita. Na realidade, Cláudia, eu acredito que as mulheres que fazem reposição têm um dado muito mais importante para se proteger, que é o cuidado frequente dos exames que elas fazem. Dos exames anuais. Não é? E que muitas vezes... O que acontece com essas mulheres é que elas podem, sim, detectar precocemente, eventualmente, alguma coisa que poderia começar, independentemente da reposição hormonal. O que eu vejo na prática, que acontece com muita frequência, é que as mulheres que não fazem reposição, por N motivos, também, muitas vezes, não fazem acompanhamento, porque, acabou mesmo minha vida, eu não estou mais menstruando, eu também já não tenho mais relações, eu não faço mais um acompanhamento como eu fazia. Obrigatoriamente, a mulher que faz reposição, eu sei, porque sou paciente, também encaminho minhas pacientes, os exames precisam estar sempre em ordem para que vocês indiquem a reposição. Então, essas mulheres têm muito mais chance de precocemente fazerem diagnósticos e eu acredito que até seja um dado a favor da reposição do que contrário. Agora, é claro que toda indicação médica precisa de uma avaliação da sua indicação e das contraindicações daquela pessoa. Então, eu acredito que essa seja uma pergunta muito frequente. Frequente, muito. Não é? Muito frequente e as pacientes agradecem por fazer esses exames. E muitas vezes a gente, você sabe, algumas, você sabe que tem muitas teimosas, né? Aquelas que ficam meio, não vou fazer, eu não preciso fazer, porque eu não tenho nada. Já aconteceu, Shirley, da gente dizer assim, olha, é preciso você fazer seu exame, já tem um ano que você não faz mamografia. E quando faz a mamografia, aí que vem um resultadozinho meio chato, que a gente fala, olha, tá vendo como foi importante? Vamos tratar esse nódulo na mama antes de fazer qualquer coisa. Então, esse cuidado que a gente tem, essa atenção que a gente tem com elas é muito importante. Você sabe que o grande conceito, Cláudia, é fazer essa medicina com paixão. Paixão mesmo, no sentido de que a pessoa é acolhida como um todo. Ela não vai lá para colocar um chip, ou não vem no meu consultório para ficar só mais bonita. Ela tem que ser entendida de corpo e alma. Muitas vezes, o que traz essa mulher para mim é uma diminuição da autoestima, essa mulher que fica mais frágil, essa mulher que já não se reconhece, e eu vou tratando e vou encaminhando também para vocês, para que, em conjunto, a gente possa fazer um trabalho valorizando Mas, olha, eu vou dizer mulher. Uma coisa. Você trata o exterior, você trata a parte, vamos dizer assim, a da beleza, para ficar bonita. Mas você trata o interior também, com suas palavras, com seu carinho, com a sua atenção que você dá em consultório. Eu sou testemunha disso. E não é nem porque a gente já se conhecia, porque quando eu comecei aí, a gente ainda não tinha nem assim muita intimidade, nem nada. E sempre foi a mesma coisa e foi da mesma forma. É muito importante essa atenção. O doutor Elcimar, ele fala isso sempre. Olha, há 32 anos que eu estou com ele e eu ouço isso quase todos os dias. Ele dizer que quando você faz o que gosta, você não trabalha. Você se diverte. E é por isso que um pintor nunca para de pintar. Às vezes as pacientes perguntam a ele se ele... Quando é que o senhor vai parar de atender? O senhor vai parar? Em algum momento o senhor pensa em parar de fazer a medicina? Ele faz, não. Cláudio, eu vou falar para você.
Olha o que eu vou falar para você, preste atenção. A minha filha de 22 anos, ontem ainda, perguntou para mim, ela chama-se Marcela, você conhece. E ela perguntou para mim, o que que você quer fazer, a primeira coisa que você quer fazer logo que acabar a pandemia? Aí ela disse, eu falei, fala você. Ela disse, eu quero viajar. Eu falei, acho que você vai ter que adiar um pouco esse sonho, porque voltar a viajar deve demorar um pouco, né? E aí ela perguntou para mim, e você? Claro que eu quero sair para tomar um café da manhã na rua, almoçar, mas, Cláudia, o que eu quero de fato fazer é voltar a atender do mesmo jeito que eu estava atendendo quando tudo parou. Mas não é possível, você quer voltar a trabalhar? Sim. Quero. Eu quero. É verdade, porque para mim é uma grande alegria, é um grande prazer, é um grande encontro de almas, de pessoas. Então, olha, como a gente conhece gente legal. Não é? Eu estou sentindo falta. Eu mando WhatsApp para as minhas pacientes que, na verdade, viram amigas que são muito queridas da gente, né? Eu e a gente realmente sente falta delas. Não é? Muito, eu sinto muito dos nossos papos, das trocas de ideia. A gente aprende tanto, né? É um grande presente, não é? A profissão da gente, o contato humano, essa troca. Eu hoje sabia que a gente ia fazer a nossa live e falei, que bom, porque eu vou ver a Cláudia. Cláudia, o mundo mudou. O mundo mudou. Eu disse assim, gente, eu nunca pensei em fazer uma live na vida, eu acho que eu nem sabia o que era. Mas a gente aprendeu, né? A gente aprendeu rápido. E a gente aprendeu rápido. E eu acho, sabe o quê? Que isso vai ficar. Eu acho que isso vai ficar. Vai diminuir o trânsito. As pessoas às vezes não conseguem chegar. Legal. Você sabe que ainda tem perguntas? Faz a pergunta, pode fazer. E é uma pergunta super interessante, que é sobre melasma. A gente não falou realmente, né, no melasma, que é uma coisa que frequente. Muito frequente. É bom a gente tocar, porque... A questão do melasma, Cláudia, ela tem mais importância na mulher mais jovem, porque a ação dos hormônios na pele nesse momento e na reposição, ela pode ter uma ação muito importante. E, às vezes, há uma briga mesmo do dermatologista com quem prescreve esses hormônios, porque, muitas vezes, a reposição hormonal ou a anticoncepção acaba fazendo com que haja uma resistência ao tratamento do melasma. Na realidade, o melasma é um problema individual, genético, ligado também a fatores ambientais, como a muita exposição ao sol, sim, junto ou não com os hormônios, mas não totalmente, absolutamente, porque tem homens que têm e que nunca fizeram reposição, tem mulheres que nunca fizeram reposição e também tem. E que também tem. Sim, mas o melasma pode sim ser agravado por ação de hormônios da anticoncepção. Hoje em dia, menos, porque também essas pílulas e essas outras formas de reposição, elas tendem a ser de mais baixa dosagem e com menos efeitos colaterais sobre a pele. Mas o tratamento do melasma ainda continua sendo um grande desafio para a dermatologia. Eu costumo dizer que é o seguinte, ela é uma patologia tratável, controlável, mas que precisa de controle constante. Então, uso de filtros solares, de clareadores como ácido córgico, arbutin, eventualmente até a hidroquinona, que é tão conhecida aí de tanta gente, lasers de picosegundos, alguns peelings, e você vê que em medicina, quando tem muito efeito, assim, muitas indicações diferentes, muitas técnicas, é porque a gente ainda não sabe uma de excelência. Mas também vejo que o tratamento das mulheres que fazem tratamento constante para melasma, como elas vão melhorando a densidade da pele, isso também vai melhorando o melasma. Então, eu aconselho as mulheres a estimularem o colágeno, porque isso também vai melhorar o melasma. Então, é verdade, o melasma é uma... Excelente observação. Ai, Shirley, você acredita que a gente já falou 1 hora? Quase 1 hora. Aí o que você acha? Porque assim, como elas querem gravar o nosso Tem que desligar um pouquinho antes, né? Então, e aí a gente entra de novo ou não? Agora eu tô... Ou marca uma próxima, a gente pode marcar uma próxima. Eu acho que marcando uma próxima fica até melhor, porque a gente vai reunir mais coisas, ter mais ideias, ver tópicos que a gente pode discutir e fica
A gente pode falar em alguma, a gente pode pedir sugestão para quem estava assistindo, mas talvez do rejuvenescimento íntimo mesmo, Sim. de como isso pode ser feito, o que a gente pode fazer em casa para melhorar esse tônus, algumas técnicas para a gente ensinar. Agradecer demais ter conhecido vocês e especialmente o Dr. Elcimar, que é uma grande referência para todos nós, como ser humano, como pesquisador, olha, como batalhador daquilo que ele acredita. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que ele significa dentro de mim. Sem palavras para a gente, porque todas nós somos muito tietes dele. E eu encho meus olhos de lágrimas de falar, quando eu penso, de falar dele um pouquinho. Não adianta, a gente tem que falar muito, não adianta falar um pouquinho. Ele não, mas a gente não pode encerrar sem falar, não é? Não, de jeito nenhum. Ele está sempre presente na nossa vida, na vida de todos nós, sempre. E vai estar sempre. Olha, eu quero agradecer também as meninas que fizeram elogios a mim. Eu fiquei assim, eu fico com o olho no padre e outro na missa, assim, contando com o tempo. E também... Cláudia, não esquece de gravar no final. Vai isso, agora para você gravar. Para gravar, senão a gente vai perder. Isso. Viu? Mas tá todo mundo pedindo aqui. Eu te agradeço demais, um beijo. Fica muito com obrigado. Deus. Cuide-se, todos cuidem-se muito. Espero que muito em breve a gente esteja de volta. Estão todos Vamos pedindo. fazer uma especial. Tá bom. Especialíssima. Um beijo muito grande para todos. Beijo Fiquem com Deus. Vocês. Beijo. Muito Namastê. Namastê. Tchau, minha amiga. Tchauzinho. Tchau, meu amor. Tchau. Encerrar agora.